Eu já vi muito estudante de arquitetura ignorar história e teoria, né, da arquitetura e também às vezes achar chato, achar maçante, ou até mesmo tirar aquele cochilo na aula, né, porque apaga as luzes, liga os slides e aí dá aquele sono. Um dos grandes erros do estudante de arquitetura é achar história e teoria inútil. E eu vou te explicar por quê nesse vídeo. Vem comigo. Oi, Thaisa falando aqui, sou a criadora do Arquinuvem e mentora para estudantes de arquitetura no TFG, então se você não conhece o nosso conteúdo, depois dá uma olhada. E nesse vídeo eu quero falar sobre a importância da história e teoria da arquitetura no seu processo de criatividade, no seu repertório, né, na construção dele. Afinal, quem nunca sentiu sono em uma aula de história da arquitetura ou de teoria da arquitetura? Geralmente porque é uma aula que sempre passa muito slide, e aí apaga-se as luzes e a gente fica relaxado, com sono, a voz do professor vai sumindo, enfim. Eu mesma amava essas matérias, porém eu sentia muito sono, então de manhã eu sempre senti muito sono desde a escola, então era muito fácil para mim pegar no sono. Infelizmente algumas aulas eu dormia, não me orgulho, mas tinha muita coisa que eu aprendia talvez por osmose, às vezes eu tava ouvindo lá no fundo. Eu lembro uma vez na aula de teoria da arquitetura que era dada por um professor muito temido, todo mundo morria de medo dele, ninguém perguntava nada e todo mundo ia mal nas provas, morria realmente de medo. Desde que a gente entrou no curso, a gente ouvia falar do Álvaro de teoria da arquitetura, então era uma matéria que dava medo. E infelizmente eu tirava alguns cochilos ali, mas eu lembro que um dia eu tava dormindo, mas ouvindo lá no fundo, eu levantei a cabeça e fiz uma pergunta nada a ver. O professor, foi tão nada a ver a pergunta, eu lembro que era de uma obra do Louis Kahn, aquela obra do Centro Biomédico, alguma obra. Vou falar pra Júlia colocar aqui na edição, que tinha aqueles mini espelho d'água, né, aquele fio de água passando no meio do prédio, e eu lembro que eu acordei da aula e perguntei se o arquiteto naquele momento ele tinha pensado primeiro no fio de água do que nas edificações. E aí ele ficou olhando pra minha cara tipo, você tava dormindo? Ele nem falou nada, ele falou assim, nada a ver a sua pergunta. Ele falou tipo isso. Ou seja, eu tava dormindo na aula, eu levanto e faço uma pergunta nada a ver. Ainda hoje eu acho que a minha pergunta tinha sentido, porque eu queria realmente saber se ele primeiro pensou no fio de água. Enfim, ele não me respondeu, mas eu fui a única aluna que tirei 10 na matéria dele e fiquei com 10 na média, a única aluna, realmente. Enfim, então ele me adorava mesmo que eu dormia na aula dele, eu não dormia por mal. Mas o que eu quero falar aqui é que a matéria de história e teoria da arquitetura, vamos pensar nas duas, né? Primeiro história da arquitetura e história e teoria. Não sei se algumas faculdades dividem, né? A minha chamava teoria da arquitetura e depois tinha história da arquitetura, que era uma outra matéria. Tem algumas matérias que eles englobam, tem outros nomes. Mas enfim, independente disso, como que essas matérias são vitais, são essenciais para o teu conhecimento arquitetônico, para o teu repertório. Às vezes os alunos estão lá dormindo, é chato, é maçante, eu não vou usar isso, eu não vou mais projetar algo neoclássico, uma arquitetura grega, não tem nada a ver, eu só gosto de coisa contemporânea, concreto, enfim. Mas tudo isso que você aprende, né, nas matérias de história e teoria, não vão só alimentar o teu repertório arquitetônico, mas também vão te trazer outros entendimentos, outras complexidades. E eu vou te falar aqui 3 fatores que vão estar diretamente relacionados com a sua criatividade vinda dessas matérias de história e teoria. O primeiro fator é que você consegue entender, através dessas matérias, a evolução dos espaços. Você começa a entender a complexidade, como que as coisas foram se transformando e como foram surgindo estilos, tendências, espaços. Afinal, num feudo medieval não existia um coworking, não existia aquele espaço, aquele uso, não existia aquele conceito. Como que de um feudo medieval a gente criou hoje e surgiu um coworking? Só entendendo de história e teoria da arquitetura para você ter a compreensão ali dessa evolução. Então, você vai entender a evolução dos espaços.
Então você vai conseguir entender os motivos pelos quais as coisas são como são hoje e como eram antigamente também. Você vai conseguir entender, por exemplo, por que Le Corbusier concebeu ali os 5 pontos da arquitetura moderna. Pensa, que época ele estava inserido? O que estava acontecendo na economia, na indústria, na política, na sociedade? Foi uma época de evolução, né, na indústria da construção, de novas tecnologias. Só assim foi possível, por exemplo, ele pensar na planta livre, na fachada livre, nos pilotis, para otimizar os espaços, o terraço-jardim. Então, tudo aquilo que ele estava vivendo naquela época, todo o contexto histórico e social levou ele a pensar a respeito daquelas mudanças, a conceber os 5 pontos. Então, por isso que é importante você entender não só o que acontece hoje, as demandas de hoje, mas o passado vem se repetindo. Então, esse primeiro fator é que você consegue entender a evolução dos espaços e entender, por consequência, como a gente chegou aqui até hoje. Se você parar para pensar, olha como o smartphone, a inteligência artificial, já está alterando a nossa arquitetura, os nossos espaços públicos, os nossos espaços privados. Para analisar. Já existem ali vertentes de futurologia em arquitetura que estão estudando isso para entender como que vai ser lá na frente, para se preparar, para criar coisas novas. Então, é toda uma conexão, né, de tempo, de espaço, de cultura, que você vai juntando conhecimentos. O segundo fator é que, através, né, desse conhecimento de história e teoria da arquitetura, você vai também entender o desenvolvimento tecnológico, como foi possível construir, né, aquelas coisas com as tecnologias que eles tinham na época. Será que foi de primeira que conseguiram fazer as janelas em fita? Será que eles não tiveram que fazer janelas menores no começo? Como que era aquela estrutura? Que materiais eles tinham disponíveis? Como que era a indústria da construção civil? Como se produzia? Onde a política, né, estava relacionada, a corrida armamentista, a corrida espacial, a disputa. Então, entender de história e teoria vai alimentar o teu repertório técnico. Vai fazer com que você crie ali soluções, né, com base em coisas que você já viu serem feitas. Hoje a gente tem muita tecnologia na arquitetura e na construção civil, coisa que não tinha há 10, 20 anos atrás, nem se pensava talvez. E hoje a gente consegue entender. Porém, muitas tecnologias técnicas antigas, por exemplo, servem até hoje e funcionam muito bem, principalmente em arquitetura bioclimática, uma arquitetura eficiente. Você pensar em técnicas ali, conhecer história e teoria da arquitetura, você vai ter ali muita coisa de arquitetura bioclimática, de eficiência, que eles faziam de forma barata, simples, que funciona muito melhor do que, às vezes, colocar um ar-condicionado. Então, o conhecimento de história e teoria vai te agregar muito tecnicamente também. E o terceiro fator, que é muito importante também, é a evolução das formas de habitar, de morar, de trabalhar, das formas de usarem o espaço. Como que a gente ocupa o espaço? É como antigamente? Como que está a configuração das casas? Hoje em dia é projetado copa, sala de visitas, cozinha, tudo separado e compartimentado? Ou isso já mudou? Para pensar novamente nos feudos. Por que eles eram feitos daquele jeito? Uma muralha em volta, um rio, aquela barragem, aquele lago em volta, a muralha, a ponte, as torres. Por que tudo aquilo era feito daquela forma? Por proteção, estava acontecendo alguma coisa na idade medieval que forçou, né, que foi necessário que eles construíssem daquela forma. Então, o que estava acontecendo? Por que eles precisavam de toda aquela proteção? O que acontecia lá dentro? Quais eram os setores, né, os fluxos? Então, você consegue entender a situação política, a situação religiosa, econômica, social, influencia diretamente na arquitetura. Então, quanto mais você entender sobre isso, né, não ignorar, eu não vou mais projetar um feudo. Sim, você não vai mais projetar, mas muito da teoria ali e da prática dos feudos pode agregar valor, trazer algum insight, trazer alguma ideia, alguma inspiração. Não necessariamente do feudo em si, mas de alguma técnica, alguma coisa. E não só de épocas isoladas. Você juntar todas essas informações, ter esse repertório na sua cabeça,
faz com que você seja mais criativo, tenha mais potencial para melhorar a tua arquitetura. Seus projetos vão ter um resultado melhor. Não é porque a gente não vai projetar um feudo hoje em dia que o conhecimento sobre eles não vai te agregar algum valor. Se você parar para pensar hoje, por que existe cerca elétrica, os muros dos condomínios, aquelas cercas, né, em espiral, as câmeras, as fechaduras com digitais? Pensa, isso não é uma evolução de segurança, né, de segurança privada, uma necessidade? Talvez a gente não esteja na Idade Média, mas a forma de querer se proteger em alguns locais, né, em algumas cidades, por exemplo, num condomínio fechado. É óbvio que um condomínio fechado não pode ser comparado com um feudo, mas em alguns aspectos tem semelhança. Então para pensar como que o nosso cenário hoje, político, social, econômico e tudo mais, influencia a nossa arquitetura e como era antigamente. E a graça disso tudo tá em ter essa explosão de criatividade, em ter esses pensamentos, essas referências. Referência é tudo hoje em dia. Para pensar também na situação que a gente está vivendo há 1 ano e meio. A casa não funciona mais da forma que ela funcionava há 1 ano e meio atrás. E o espaço de tempo é curtíssimo. Entendeu? Então a própria situação da pandemia mudou completamente inúmeras áreas, inúmeras coisas. Afinal, é provável que muitas pessoas tenham ali na casas de classe média, por exemplo, a presença do escritório, que muito provavelmente deve ter virado um quartinho para entulhar coisa. Mas esse escritório foi útil durante a pandemia? Daqui para frente vai ser útil os usos de escritórios? Como que vai funcionar o home office? E a Idade Média, por exemplo, tem muitos reflexos de pandemias, da peste negra, várias doenças, disseminação. Enfim, quais eram os recursos deles na época para cuidar de tudo isso? Como que era a configuração familiar deles? Será que eles tinham lockdown nos feudos para não aumentar essa contaminação? Enfim, tudo isso é conhecimento que vai agregando valor ao teu repertório. Essa é a principal lição. Aprender através da história, do que já foi feito, né, em relação à arquitetura, faz com que a gente consiga projetar também algo muito mais sensível para o futuro. Enfim, por isso história e teoria é muito importante, não é para encher linguiça no curso de arquitetura, não é à toa que nós arquitetos temos ali, às vezes tem faculdade que tem a grade curricular que inclui viagens para você conhecer. Então, o ato de viajar também é para criar repertório, para você ter entendimento. E você também pode viajar ali no tempo, nos estudos de história e teoria da arquitetura, que eu te garanto, vai mudar a forma como você projeta. Você ter ali um repertório e fazer um projeto inspirado, por exemplo, na Bauhaus, num D-Stil, num estilo arquitetônico específico, tendo uma abstração, uma relação, enfim, usando o repertório de tudo que já foi feito, seu projeto vai ter muito mais valor, com certeza ele vai estar muito melhor tecnicamente e sem dúvida ele vai ser um projeto muito melhor do que se você não tiver nenhum repertório ou pouco repertório. Então, valorize essas matérias, se dedique a elas também, né? Não ignore e aproveita, que vai fazer muito bem. E é isso, se você gostou do vídeo, compartilha com teus amigos da arquitetura e curte ele, se inscreve aqui no canal também. E todo dia tem conteúdo no Instagram, @arquinuvem, vai lá, dá uma olhada, segue e te vejo em um próximo conteúdo por aqui, todo sábado conteúdo de criatividade em arquitetura. Até! Oi galera, vim dar um último recado aqui no final desse vídeo, que é sobre a nossa jornada TFG com propósito. Vai ser uma imersão que a gente vai fazer do dia 19 ao dia 23 de julho, e nessa imersão a gente vai falar profundamente sobre TFG. Eu tô agora mesmo preparando já alguns conteúdos da jornada, as aulas vão ser ao vivo e você vai poder participar, é gratuito, é só tocar no link aqui abaixo da descrição e se inscrever. Na jornada, a gente vai falar principalmente sobre como fazer um TFG eficiente com saúde, de forma saudável, para ele não comprometer a tua saúde mental e para você entender como o TFG vai ser a alavanca para a tua carreira. Beleza? Então a gente vai desmistificar tudo sobre TFG de arquitetura, vai ser um conteúdo que vai valer muito mais que um semestre inteiro da tua faculdade, e é gratuito, é online, é aquele esquema, né, 100% online, 100% gratuito, mas vale muito a pena você participar, principalmente se você já está muito próximo do TFG
ou se você já está fazendo. Se você ainda falta alguns anos, 1 ou 2 anos para o TFG, também assista, vai já te adiantar muita coisa, porque você vai ter tempo, né, de se preparar, de se antecipar com as coisas que você vai aprender na jornada. Então, também convida os seus amigos da arquitetura, manda esse vídeo, manda esse link para eles da jornada, para todo mundo participar. Vai ter bônus, vai ter presente, vai ter sorteio, vai ter vários conteúdos, então não deixa de se inscrever. O link para se inscrever tá aqui na descrição e todo dia no Instagram, não esquece, tem conteúdo, vai lá conferir. Segue também a gente no Instagram para que você veja as notícias da jornada e os conteúdos também, beleza? Te vejo logo mais nas aulas e é isso. Até!